Olá, senhores professores da banca. Meu nome é Bruno Santos Guedes. Eu estou gravando essa defesa como pré-requisito para a conclusão do curso de mestrado em administração na WCU, a World Christian University. O meu tema é a percepção dos servidores do IBGE sobre a utilização da ferramenta de avaliação de desempenho individual no órgão. Quanto à minha formação acadêmica, eu sou especialista em gestão de finanças e estratégias empresariais e também bacharel em administração. Já em relação à minha experiência profissional, sou servidor público federal do IBGE, estou no cargo de analista de planejamento, gestão e infraestrutura, atuando nas funções de supervisor de RH ou coordenador administrativo do censo há cerca de 11 anos, sempre na unidade estadual do IBGE do Amazonas. Anteriormente, eu cheguei a trabalhar no Banco do Brasil por 10 anos, com destaque para funções de gerente de contas e de analista de negócios da Superintendência do Banco do Brasil no Amazonas. Essas experiências profissionais em uma empresa de economia mista e agora numa fundação pública federal têm me dado a oportunidade de ser gestor de equipes, e ter o conhecimento prático da avaliação de desempenho que são aplicadas nesses órgãos. Isso tudo que me inspirou para realizar essa pesquisa de dissertação de mestrado. A minha orientadora do mestrado é a professora doutora Luciana Soares Chagas, a quem desde já deixo o meu agradecimento. Agora eu vou fazer uma breve introdução sobre o tema. A avaliação de desempenho aplicada no setor público é um método explanado pelo artigo 41 da Constituição Federal Brasileira e serve como uma ferramenta para a medição do desempenho dos servidores de uma organização, ao se estabelecer aí um comparativo entre o que se espera dos funcionários e do que eles realmente realizam. Nós sabemos que as transformações ocorridas no cenário global a partir de 1990 levaram a administração pública a implementar ações para o fortalecimento da governança do Estado, referente às melhorias dos serviços prestados aos cidadãos. Sendo assim, a administração pública migrou de um modelo de administração burocrática para um modelo gerencial, e isso exigiu a definição de políticas focadas na gestão de pessoas e na efetivação da avaliação de desempenho. Podemos dizer que a sociedade espera, por parte do serviço público, a excelência na gestão e no atendimento, de forma que se perceba aí a alocação de recursos de maneira mais eficiente possível. Portanto, vale destacar ainda que a avaliação de desempenho cumpre importante papel estratégico, pois é uma das ferramentas que, se bem aplicadas e assimilada por todos, pode gerar informações sobre as competências individuais de cada servidor, podendo ser utilizada como auxílio na tomada de decisões, seja aí no momento de distribuição dos servidores ou nas necessidades de capacitação e aperfeiçoamento. Então, além disso, se espera da avaliação de desempenho a aferição do mérito do servidor como uma das formas de desenvolvimento na carreira, como identificação de problemas, das dificuldades, das necessidades da instituição, tanto como a alocação de vagas dos cursos de capacitação, enfim, melhorar a qualidade dos serviços prestados pelos servidores e, consequentemente, agregar valor ao desempenho organizacional. Portanto, nós devemos questionar quais os aspectos positivos e negativos no modelo de avaliação de desempenho aplicado pelo órgão. O que pode ser melhorado nessa ferramenta? E ainda, se todos os colaboradores conhecem bem a ferramenta aplicada. Enfim, esse modelo de avaliação de desempenho individual atualmente aplicado no IBGE é o ideal na visão dos seus servidores? Objetivos da pesquisa. O objetivo geral seria discorrer sobre a percepção dos servidores do IBGE em relação à aplicação da ferramenta de avaliação de desempenho no âmbito do órgão. Já em relação aos objetivos específicos, nós dividimos aí em 4 tópicos. O primeiro objetivo específico seria realizar uma pesquisa bibliográfica aprofundada sobre a avaliação de desempenho, a gestão de desempenho, os indicadores de desempenho institucionais, bem como a sua importância, assim como os seus modelos técnicos existentes, além das críticas a esses modelos. Já no segundo tópico, nós deveríamos descrever como ocorre o processo de avaliação de desempenho no âmbito do IBGE. O terceiro item dos objetivos específicos fala sobre desenvolver pesquisa de campo, quantitativa e qualitativamente, a fim de realizar um levantamento sobre a perspectiva dos servidores do IBGE, as oportunidades e dificuldades encontradas no processo de avaliação de desempenho individual do empregado no IBGE. E a última parte da pesquisa deverá conter uma análise do estudo e, conforme o resultado da pesquisa de campo, um
uma proposta de melhoria do modelo de avaliação de desempenho utilizada pelo órgão, envolvendo os indicadores de desempenho institucionais. Em relação à relevância do trabalho, a prática de medir desempenho organizacional tem se mostrado importante para a definição das estratégias organizacionais, bem como seu monitoramento para a constatação do atingimento das metas propostas e correção de desvios aos planos propostos. Esta pesquisa tem um de seus propósitos, a partir dos resultados obtidos, contribuir para que a direção do órgão procure rever seu atual modelo de avaliação de desempenho e até servir de referenciação para outras instituições do governo federal, que também precisem passar por um processo de reformulação de ferramentas, que são atualmente utilizadas para avaliar os seus colaboradores. Ainda é relacionado à avaliação de desempenho funcional aos indicadores de desempenho institucionais, que são ferramentas gerenciais disponíveis aos cargos com poder de decisão nas organizações. O estudo trata também sobre os temas de gestão de desempenho e da estruturação de indicadores de desempenho financeiros e não financeiros, que sejam capazes aí de demonstrar uma visão geral interrelacionada da organização, conectando aí o planejamento com as decisões estratégicas que devem ser tomadas por seus líderes. Então, nesse contexto, mostra-se relevante porque vai contribuir com a formação do conhecimento científico na área de gestão estratégica, tendo o objetivo do desenvolvimento da alta performance das equipes no ambiente da organização. Quanto à metodologia, pode-se classificar essa pesquisa quanto à natureza do objetivo como descritiva, pois o seu objetivo principal é verificar a percepção dos servidores do IBGE quanto ao processo de avaliação de desempenho atualmente aplicado no órgão, e também como exploratória, pois ela gera conhecimento ao pesquisador sobre o tema investigado, assim como ela também promove a reflexão do assunto investigado junto aos sujeitos da pesquisa em questão. A abordagem da pesquisa tem um caráter qualitativo e quantitativo do problema, visto que o objetivo é refletir sobre o contexto pesquisado e utilizar os dados quantitativos para sua mensuração. E aí nós podemos dizer que essas duas abordagens são interligadas e complementares. População e amostra. A população total da pesquisa foi de 205 servidores lotados na unidade estadual do IBGE no Amazonas, sendo eles 51 servidores efetivos e 154 servidores contratados. Então, a amostra obtida foi de 152 questionários respondidos, ou seja, 74,14% da população total. E esses servidores, é importante ressaltar que eles deveriam ter sido avaliados durante os anos 2020 e 2021 para poderem fazer parte da nossa pesquisa. Vamos citar agora os principais teóricos relacionados à nossa referencial teórico. O primeiro deles é Moynihan, que aborda principalmente a gestão de desempenho, além da informação de desempenho dos servidores e a aplicação da gestão de resultados na administração pública. O segundo teórico é Neely, cuja principal linha de pesquisa estudada foi em relação às medidas de desempenho individual, o conjunto de medidas de desempenho, que seriam os sistemas de uma organização, e a realização do sistema de medição de desempenho e o ambiente onde está inserido. Já o terceiro, nós falamos de Kaplan, e a pesquisa está relacionada aos indicadores de desempenho, seriam a comparação dos indicadores financeiros e os indicadores não financeiros. O quarto teórico seria Perry, onde a principal linha de pesquisa estudada foi a remuneração relacionada ao desempenho funcional. Já o quinto, Jude, trata de aspectos da gestão de desempenho relacionados com a influência da satisfação sobre o desempenho dos colaboradores. E o sexto teórico selecionado foi Wright, que ele foca na gestão de desempenho voltada para o setor público, impactados pela natureza dos processos de gestão de pessoas, que desenvolvem aí recursos e capacidades que impactam o desempenho do servidor e da organização. Na estrutura da dissertação, nós começamos o capítulo 1 apresentando o tema, os problemas da pesquisa, os objetivos, a justificativa, delimitação e relevância.
Já no capítulo 2 é apresentado o referencial teórico, onde se utilizou a metodologia TEMAC, que é a teoria do enfoque meta-analítico consolidado. E aí, por meio da base de dados do Web of Science e de outras ferramentas como o VoiceView e o TechCrowd, nós chegamos aos atores mais relevantes que contribuíram para o tema estudado. Então foi realizada uma pesquisa bibliográfica que acabou corroborando para agregar o conhecimento sobre o tema, né? E avaliar as ideias de dezenas de autores e, por final, propor um novo modelo de avaliação de desempenho para o órgão que foi dividido em 3 subcapítulos. O primeiro subcapítulo seria a avaliação de desempenho, onde nós falamos sobre o conceito da avaliação de desempenho, a história da avaliação de desempenho aí desde 1842 nos Estados Unidos até os dias atuais. Falamos sobre o contexto da avaliação de desempenho na administração pública brasileira, desde a criação da DASP em 1938 até o decreto 7133 de 2010. Falamos aí sobre distorções e vícios, entre eles o efeito halo, efeitos recentes, etc. Falamos sobre metodologias da avaliação de desempenho existente, como diversas metodologias tradicionais e outras mais contemporâneas. E também sobre os modelos de avaliação de desempenho atualmente aplicados aos servidores efetivos e contratados. Já no capítulo 2, no item 2 desse capítulo, nós falamos sobre indicadores de desempenho e sobre seu conceito e relevância dos indicadores de desempenho. Tratamos sobre os tipos de indicadores financeiros e não financeiros. Falamos sobre as classificações dos indicadores de desempenho. E no item 3, tratamos também sobre gestão de desempenho, os seus conceitos e lógicas, né? A relação da gestão de desempenho com o setor público, a utilização de informações de desempenho, as práticas da gestão de desempenho, remunerações relacionadas ao desempenho e as implicações para o desempenho. Em relação às variáveis, nós dividimos em 2 tópicos, a pesquisa documental e a pesquisa de campo. Primeiro, em relação à pesquisa documental, buscou-se levantar as práticas de avaliação de desempenho utilizadas no IBGE e outras formas encontradas na literatura, como também os tipos de classificação, indicadores de desempenho existentes e o conhecimento sobre a gestão de desempenho relacionado ao setor público. No segundo tópico, que fala sobre a pesquisa de campo, nós vemos que no questionário buscou-se identificar a impressão dos servidores quanto à avaliação de desempenho aplicada no órgão, assim como as dificuldades relacionadas à avaliação de desempenho, a relação entre avaliador e avaliado, além da utilização de indicadores de desempenho no IBGE. Hipóteses. Quais foram as hipóteses que nós levantamos para a realização dessa dissertação? A hipótese número 1 sugeriu que o método de avaliação de desempenho aplicado no órgão seja avaliado como ideal pelos servidores. A hipótese 2 sugere a metodologia de avaliação de desempenho aplicada no órgão como de fácil entendimento pelos servidores. A hipótese 3 diz que a utilização de avaliação de desempenho serve como um instrumento de incentivo para a motivação do servidor no trabalho. Já a hipótese 4, ela sugere que há distorções e vícios no modelo atual de avaliação de desempenho que dificultam a aplicação da ferramenta de forma eficiente. A hipótese 5 sugestiona que os servidores reconhecem a importância da utilização de indicadores de desempenho na instituição. Já na hipótese 6, sugere-se que é de conhecimento dos servidores os indicadores financeiros e não financeiros utilizados pelo órgão. E, por fim, a hipótese 7 levanta que a utilização de indicadores de desempenho organizacionais atreladas à avaliação de desempenho é uma possibilidade bem avaliada pelos servidores. A análise de dados foi realizada de acordo com cada um dos blocos do questionário. O bloco 1 ele trata das características dos respondentes e foi utilizada uma comparação de frequência por porcentagem. Já no bloco 2, que começa a tratar dos aspectos da pesquisa, os conhecimentos dos servidores sobre a ferramenta da avaliação de desempenho, foi realizado junto a todos os servidores e também foi utilizada a frequência por porcentagem. Enfim, no último bloco aparecem as questões relacionadas
as hipóteses de 1 a 7, né, que já apresentamos, e com os objetivos específicos desse estudo, onde há 20 afirmações direcionadas ao público de servidores em geral. Em outras 14 questões, foram destinadas exclusivamente aos avaliadores e chefes de equipe, que devem ser analisadas e respondidas de acordo com o grau de concordância do respondente em relação a elas. A análise das respostas é feita mais uma vez através da comparação de frequência por porcentagem e avaliando os gráficos de barra e gráficos de pizza. Nós definimos aí 3 limitações para o estudo. A primeira delas é o questionário aplicado com perguntas fechadas, que acabam impossibilitando os respondentes de darem opiniões diversas àquilo que é apresentado. A resistência de alguns servidores em responder a pesquisa no formato eletrônico, já que foi feita uma pesquisa à distância e isso impede de que haja algum tipo de cobrança, né? Então o servidor fica à vontade para responder ou não. E alguns não são nem tão familiarizados aí em utilizar as ferramentas eletrônicas. Já o universo de alcance de pesquisa restrito à unidade estadual do IBGE no Amazonas, exatamente por questões de logística, fica difícil o acesso a servidores de outras unidades estaduais, das 27 unidades estaduais que o IBGE tem no momento. Vamos falar agora sobre o resultado da pesquisa de campo e mostrar para vocês um pouquinho dos números da nossa pesquisa. Destacamos aí que 44,08% dos 152 respondentes que, somados, concordaram plenamente ou concordaram parcialmente com a afirmação que o modelo atual da avaliação de desempenho do IBGE é o ideal. A maioria, cerca de 23,68%, ou seja, 36 dos 152 respondentes, dizem discordar da afirmação de que possuem conhecimento de outros modelos de avaliação de desempenho diferentes do aplicado no IBGE. Já 73,08% dos respondentes discordam que a avaliação de desempenho espelha com precisão o desempenho dos avaliados. O item de maior destaque na apresentação das distorções e vícios existentes na avaliação de desempenho do órgão é a ênfase na burocracia de notas, em vez de uma avaliação crítica e objetiva do desempenho dos avaliados, que seriam 41,7% desse total. Do total de 26 avaliadores respondentes, cerca de 80,77% responderam que concordam plenamente ou concordam parcialmente de que o avaliado deve receber treinamento sobre a ferramenta da avaliação de desempenho. Destacamos ainda que 50,33% dos respondentes, se somados, concordam plenamente ou parcialmente com a afirmativa de que os servidores consideram positivo o vínculo da avaliação de desempenho à remuneração. Já 75,5%, se somados aí, total de respondentes, concordam plenamente ou parcialmente que é importante o uso do indicador de desempenho pelo IBGE. E vale também destacar que apenas 5,3% dos respondentes discordam plenamente dessa afirmação. 70,20% dos respondentes, se somados, concordam plenamente ou parcialmente com a afirmativa de que os servidores são a favor de usar indicadores de desempenho na avaliação de desempenho dos servidores. E somente cerca de 6% deles responderam discordando plenamente da questão sugerida. Vamos às constatações da nossa pesquisa. Entendo que a perspectiva em relação ao estudo era alcançar os objetivos traçados e realizar o teste das hipóteses propostas. Portanto, de forma sucinta, trago aqui o que constatei com a pesquisa, esperando que isso se consolide com a realidade do pensamento dos servidores do IBGE e que seja utilizado em prol da melhoria dos processos de avaliação de desempenho do órgão. A primeira dessas hipóteses sugeriu que o método de avaliação de desempenho aplicado no órgão é avaliado como ideal pelos servidores. Então, através do estudo aí de 9 questões aplicadas no formulário de pesquisa, avaliou-se que essa hipótese não coaduna com a realidade atual do modelo de avaliação de desempenho aplicado no IBGE. O que isso quer dizer? Que a falta dos objetivos melhor definidos e incapazes de refletir o verdadeiro cenário da qualidade do serviço público prestado pelo órgão, além da competência dos servidores da instituição. Ainda vale destacar que os servidores respondentes, em sua maioria, afirmaram não conhecer outros sistemas ou então outros métodos avaliativos, de forma que a experiência de uma avaliação de desempenho de boa parte dos sujeitos é dada pelo que vivem na instituição, somente pela realidade prática deles. E o vínculo dessas questões à hipótese 1 dessa pesquisa podem representar
que algo no processo de avaliação de desempenho precisa ser melhorado para ser considerado ideal pelos servidores. Então, ao se realizar um exame do conjunto das 4 questões respondidas relativas à hipótese 2 da pesquisa, há um entendimento de que, apesar de uma maioria dos respondentes estar aí mais propensa, né, a concordar que a metodologia de avaliação de desempenho é de fácil entendimento e que conhece o processo de avaliação de desempenho, o alto nível de respostas favoráveis à necessidade de treinamento aos avaliadores e aos avaliados para a aplicação da ferramenta de avaliação de desempenho sugere que o público envolvido ainda carece de conhecimento para desenvolver bem o seu papel e que o entendimento da metodologia seja de fácil a moderado. A averiguação feita no item 3, relacionado a essa hipótese 3, né, é que o tema de motivação ainda é muito difícil de ser discutido com os servidores, pois gera muita dúvida em relação aos seus conceitos e a forma de aplicação junto aos colaboradores da organização. Outra averiguação dessa hipótese mostra aí que, pelo entendimento da maioria dos avaliadores, o resultado da avaliação de desempenho não estão motivando os servidores a modificar o seu comportamento, ou seja, para melhorar sua performance, seja no comprometimento em virtude das boas avaliações anteriores, né, ou seja, na aplicação atual delas. Já em relação à hipótese 4 desse estudo, a análise dos resultados aí de 6 questões do formulário de pesquisa de campo demonstrou que, na perspectiva dos servidores, há diversas situações de distorções e vícios de processo de avaliação de desempenho aplicado no IBGE. Em algumas questões ficaram nítidas a presença dos vícios, né, dentro do processo da avaliação. E aí eu dou como exemplo a ênfase na burocracia de notas, em vez de uma avaliação crítica objetiva do desempenho dos avaliados, a falta do diálogo entre o avaliador e o avaliado, a ausência de feedback e a falta de interpretação uniforme dos critérios de avaliação de desempenho. Já de acordo com a hipótese 7 apresentada, a maioria dos servidores respondentes são favoráveis à utilização de indicadores de desempenho organizacional atrelados à avaliação de desempenho individual. Isso quer dizer o quê? Que é a confirmação necessária para que esse estudo apresente uma nova proposta no modelo de avaliação individual de desempenho para o IBGE, incluindo aí indicadores de desempenho na sua composição. Então, vale ressaltar que essa inserção dependeria de uma grande mudança no processo avaliativo, que atualmente é praticado no órgão, além de um investimento em sistemas informatizados e treinamentos específicos com todos os envolvidos. Vamos às considerações finais. Ao final da nossa dissertação, foi apresentada a proposta de um novo modelo de processo avaliativo, demonstrando algumas necessidades da mudança. Eu vou citar aqui algumas delas. Seriam tornar a avaliação mais objetiva e transparente, realizar o feedback formal e sistemático para o avaliado, também promover a isonomia nos critérios de nota estabelecidos na avaliação, reforçar a prática da impessoalidade nas avaliações e incluir os indicadores de desempenho institucionais no modelo de avaliação de desempenho individual do IBGE. Então, podemos perceber que houve um entendimento da necessidade de desenvolver um modelo mais moderno para a avaliação de desempenho individual para o IBGE, visando aí atender a expectativa que os seus servidores têm, né, para que eles se sintam como parte do processo de democratização do órgão e sejam capazes de colaborar, além da sua atividade laboral, também poder opinar com o seu ambiente de trabalho e qual o modo que eles podem interagir melhor com seus pares, né? Ainda é possível apresentar algumas sugestões para que outros pesquisadores revisitem tudo o que estudamos ou que se aprofundem em futuras pesquisas sobre a temática. Ainda mais numa possível tese de doutorado, que pode vir a contribuir com algumas áreas. E aí essas áreas que nós citamos aqui, como o estudo comparativo de evolução de outros órgãos públicos federais, nas suas experiências com gestão do desempenho dos servidores, destacando as boas práticas. Também realizar o teste de hipótese de que os órgãos públicos bem conceituados pela população e considerados modelos de eficiência teriam um melhor nível de avaliação de desempenho interno. E, por fim, o registro da experiência de outros órgãos públicos com diferentes modelos de avaliação de desempenho individual e utilização de indicadores de desempenho organizacional, mostrando aí os aprendizados e o legado observado,
contribuindo para o conjunto de conhecimentos do campo. Bem, essa foi a nossa apresentação. Agradeço aí pela oportunidade, que Deus nos abençoe, né, que nos permita continuar com nossos estudos. Muito obrigado a todos.